Urio Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim, rapaz, tamo de volta e hoje mais uma vez com mais um convidado de peso. Ele que trabalha no Eurofoot, tá sempre lá pelo Eurocast e tem até um canal próprio no YouTube, de nome anônimo. Senhoras e senhores, com vocês, Yuri Dantas. Bom dia pro pessoal que tá de manhã, boa tarde pro pessoal que tá de tarde, boa noite pra quem tá de noite. Pra quem não me conhece, como ele apresentou aí, meu nome é Yuri Dantas, trabalho no Eurofoot já tem bastante tempo. Recentemente a gente iniciou o projeto do Eurocast, que é apresentado semanalmente, né? Que diferente desse programa aqui, é um programa onde a gente comenta notícias, basicamente, né? Então, pra quem não me conhece, é isso aí. E pra quem já me conhece, sejam muito bem-vindos aqui. Espero que vocês curtam o programa. Cara, antes de mais nada, eu queria agradecer demais por você ter aceitado o convite. É uma verdadeira honra ter você aqui com a gente no estúdio da Rádio Oslo. E bom, como você trabalha com futebol, nada mais justo do que a gente fazer um programa inteiro dedicado à maior competição de futebol de todas. Sim, ela mesmo, a Champions League. A Champions League é a cereja do bolo do futebol europeu, né? Quem não gosta de Champions tá errado. Eu, particularmente, se não fosse a Copa do Mundo, eu ia começar a gostar de futebol por causa da Champions. Acho que foi um meio termo, assim. Tipo, acompanhava a Copa, era aquela coisa, mas quando começou a passar a Champions League na Globo, aí eu falei, não, eu preciso acompanhar mais de perto esse esporte que é onde as histórias são contadas, né? É a nata. Champions League é a nata do futebol europeu. E Yuri, eu adianto aqui que a produção se matou de fazer essa pauta. Não se matou literalmente, mas deu duro pra deixar ela minimamente desafiadora. Só que assim, você literalmente respira futebol. Então, cara, eu acho que você vai achar esse programa aqui uma baba, uma mamão com açúcar, mas eu espero que você minimamente, se você gaguejar em uma resposta, eu acho que já tá valendo, a produção já cumpriu com seu papel. Acho que vai ser difícil, porque eu respiro futebol, mas eu respiro uma cacetada de ligas, né? Então, se fosse focado só na Champions, eu acho que eu saberia melhor. Pode crer. Mas bom, antes da gente programa de fato, eu preciso passar as regras do programa, porque afinal sempre tem algum ouvinte aí mais desatento que sempre esquece um ou outro. Assim que a gente vai às regras então. E para a quarta temporada do Quem Sabe Mais, quem escolhe o tema é mais uma vez o convidado. E ele pode optar tanto por falar de algum assunto específico, como no caso de hoje, que o Yuri vai falar de Champions League, como também optar por aquelas perguntas de conhecimentos gerais, como visto na temporada passada. Como vocês bem lembram, serão feitas 15 perguntas divididas em 3 modalidades: fácil, médio e difícil, sendo que cada pergunta possui 4 alternativas, sendo apenas uma delas a correta ou que melhor se aproxima da verdade. E mesmo que o convidado erre alguma pergunta, ele irá responder todas, assim que erros não configuram eliminação aqui. A cada 5 perguntas respondidas, aciona-se uma rodada bônus que possui uma dinâmica alternativa: numeração, verdadeiro ou falso, perfil, etc. Realizada a rodada bônus, abre-se uma nova modalidade e uma nova dificuldade. E para ajudar o convidado ao longo do programa, ele conta com alguns auxílios que podem ser acionados a qualquer momento, exceto em rodadas bônus. São eles: o pulo, que garante que o convidado pode descartar uma pergunta, assim a gente aciona uma nova pergunta já da caixa de perguntas extras, as cartas, que dependendo do sorteio podem excluir alternativas, e a ajuda universitária, onde a gente comunica por WhatsApp um universitário que irá auxiliar o convidado na resolução da questão. Só lembrando que caso o convidado acione algum desses auxílios, caso ele acerte a pergunta, a pontuação cai para metade. É isso, um bom programa e bora que bola, bora que bola. Entramos na
na primeira modalidade de dificuldade fácil. Como sempre, lembrando, cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 10 pontos. Pergunta de número 1. Quem é o segundo clube de futebol com mais títulos de Champions League? Alternativa A, Ajax. Alternativa B, Barcelona. Alternativa C, Bayern de Munique. Ou alternativa D, AC Milan? Resposta D, AC Milan. Está certo disso? Com certeza. A sua resposta está... Exata! Pô, essa daí foi mamão com açúcar, né? Foi. É fácil, né? Calma lá que também é fácil. A primeira pergunta do fácil é... Exatamente. Essa a gente fez bem tranquila, é mais assim mesmo pra fazer um retrospecto do Milan, que é uma potência aí do futebol europeu. O Milan ele é hepta, ele ganhou o 7º título em 2007 e na época que ele ganhou o 7º título, ele ficou 2 títulos atrás do Real Madrid. Naquela época, e assim, essa era uma época que o Real Madrid estava caindo na Champions League nas oitavas de final todos os anos e o Milan tinha um timaço, com Kaká, com Maldini, com Seedorf, Pirlo, Gattuso, essa galera toda, e eles tinham chegado em 3 finais de Champions em 4 anos, em 5 anos, se eu não me engano. Então naquela época tinha muita expectativa de que o Milan ia igualar o número de Champions do Real Madrid, mas o que aconteceu depois é que o Milan foi por água abaixo e o Real Madrid renasceu. Sim, só ficou com o dobro de títulos, né? Um negócio absurdo, assim. E era 2, a diferença hoje em dia é 7. Mano, eu fico de cara, assim, como... Mano, como explicar o Real Madrid, bicho? Porque não... É descabível, assim, é desproporcional, velho. Eu penso, às vezes, aqui nos meus momentos mais íntimos, que o Real tinha que ser proibido de jogar Champions League. Ou pelo menos dar um bom tempo sabático aí. Pra algum outro time ter alguma chance de alcançar. Porque, cara, é surreal. É só muito surreal, assim. Só vai alcançar um dia, cara, se acontecer alguma coisa muito, muito louca com o Real Madrid, tá ligado? Tipo, sei lá, descobrirem um escândalo de corrupção gigantesco e o clube for falido, sei lá, fechar as portas. Porque enquanto eles continuarem na ativa, vai ser impossível. Porque pode ser que aconteça, por exemplo, pega um time que seja tetracampeão seguido da Champions. Ainda assim, esse time não vai chegar perto do Real Madrid, tá ligado? Aí depois eles vão, ganhar mais uma, ganhar mais outra, e vai distanciando. É impossível. Você quer comentar das outras 3 alternativas aqui, ou a gente pode seguir o barco? Não, acho que a única que tava mais perto era o Bayern de Munique, né? Aquele é hexa, tá um só atrás do Milan. Inclusive é questão de tempo pra alguém igualar o Milan, porque você tem Barcelona com 5 e Liverpool e Bayern com 6. Pergunta de número 2. Em que estádio e país foi realizada a final da Champions League 2004-2005? Alternativa A, Estádio Olímpico Atatürk em Istambul, na Turquia. Alternativa B, Arena Auf Schalke em Gelsenkirchen, na Alemanha. Alternativa C, Stade de France em Paris, na França. Ou alternativa D, Estádio Olímpico de Atenas em Atenas, na Grécia. Alternativa A, Atatürk. Inclusive é o mesmo estádio onde foi realizada a final desse ano entre Manchester City e Inter. Cara, perde até a graça fazer aquele suspense que é padrão aqui da Rádio Oslo, porque você já mata a pau assim, você já manda o gabarito completo. Tá certo, é isso mesmo. Porque essa é a final de Champions mais popular da história, então é meio difícil errar ela. Sim. Quer dar o contexto dessa partida, dessa final? Essa final de Istambul é a que, inclusive, nomeia o nome do evento, que é o Milagre de Istambul, né? O Milan tinha um time 25 mil vezes mais forte do que o Liverpool, né? Era um Liverpool bem medíocre. Era tão medíocre que, pra você ter ideia, nem tinha jogador brasileiro. Esse é o último time da Champions que foi campeão sem ter jogador brasileiro. O Milan abre 3-0 no primeiro tempo com um massacre. Parecia que seria 6-0 no final do jogo, mas aí no segundo tempo os jogadores do Liverpool devem ter feito algum pacto no vestiário. Eles voltaram a empatar o jogo em questão de, sei lá, 10 minutos e depois foi pros pênaltis e o Liverpool venceu. Reza a lenda que foi a grande liderança do Gerrard. Eles contam que ele fez um discurso e tal, mas eu não caio nessa não. Ele fez algum pacto. Os outros estádios são de finais em outros anos, né? Em Gelsenkirchen foi em 2003, 2004, o Stade de France foi em 2005, 2006 e a penúltima Champions também, né? Liverpool, Real Madrid e o Olímpico de Atenas em 2006, 2007. Pergunta de número 3.
Quem é o terceiro maior artilheiro da competição? Alternativa A, Raul Gonzalez. Alternativa B, Karim Benzema. Alternativa C, Robert Lewandowski. Ou alternativa D, Ruud van Nistelrooy. Cara, essa daqui tá mais complicada porque o terceiro maior artilheiro, ele mudou bastante nos últimos anos. E aí eu não tô exatamente lembrando quem foi o último a ficar com o posto. Mas eu vou chutar que tá com o Karim Benzema. Está certo disso? Não tô, mas vai com o Benzema mesmo. Porque eu lembro que ano passado ele tinha ultrapassado com aquela cacetada de gol que ele fez. Aí nessa temporada teve a fase de grupos, o Lewandowski meteu alguns gols. O Benzema não fez gol na fase de grupos, só que aí no mata-mata o Benzema fez 4 gols e o Lewandowski não tava. Então não tô certo disso, mas acho que talvez o Benzema tenha ultrapassado de novo. A sua resposta está... Errada. Infelizmente está errada. O Leva tem 91 gols e o Karim Benzema tem 90. Faltou um gol. Isso que é foda, cara. Porque eles dois vivem se alternando nesse terceiro posto de maior artilheiro. Aí nem sempre eu me lembro quem que tá na frente, porque de vez em quando tá o Leva, depois tá o Benza, depois tá o Leva, dessa vez tá o Leva. Mas é questão de tempo pro Lewandowski colocar uma distância aí, né? Já que o Benzema não joga mais a Champions. Sim, infelizmente ele foi se aposentar, ou não, né? Fica aí o critério de qualquer um lá no futebol árabe. É muito louco porque antigamente o grande artilheiro era o Raul, né? Com 71. E todo mundo achava, não, pra alcançar o Raul vai ser impossível. Não tem como. E agora não é que banalizou, mas muitos conseguiram feito. Tem gente até aí, né? Um tal de Cristiano Ronaldo que passou um pouquinho. Só o dobro. É ridículo. Só isso. Não, na época do Raul realmente era um número ridículo, cara. É porque assim, cara, a Champions antigamente, pra você jogar você tem que ser campeão. O seu time tinha que ser campeão. Então não era fácil você jogar a Champions, a não ser que fosse, sei lá, o cara joga no Ajax. O Ajax ele teve um domínio muito grande da Liga Holandesa na década de 70, então ele disputou vários Champions. Mas até pro Bayern de Munique, por exemplo, naquela época, não era tão simples assim ganhar o campeonato todo ano para jogar a Champions League. Então era mais difícil que um jogador tivesse todo ano lá metendo gol, subindo na artilharia. Quando chegou na época do Raul, que ele meteu 70, cara, realmente parecia um número sobrenatural. Mas, se eu não me engano, em 2015, o Messi e o Cristiano eles ultrapassaram o Raul. E aí depois de ali, cara, eles massacraram o recorde. Não, é um absurdo. Até se ver os números do Cristiano aqui, é muito louco, porque ele tem 141 gols em 183 jogos. Tipo, é uma média absurda, assim, não é coisa de outro mundo. E o Messi não tá muito atrás, não, 129. O Messi poderia ultrapassar se ele também não tivesse pegado o beco da Europa. Pois é. Que ele foi fazer, gente? E hoje é aniversário dele, tá? Na data de gravação, dia 24 de junho? Isso, do Lionel. Parabéns aí, o grande GOAT. Pergunta de número 4. Em que ano o Real Madrid conquistou a sua segunda taça de Champions League? Alternativa A, 1957. Alternativa B, 1958. Alternativa C, 1959. Ou alternativa D, 1960. Resposta alternativa A. Está certo disso? Yes. Pois bem. Cara, é fácil, né? Então vamos logo dar a resposta aqui. Tá certo! Segundo título do Real Madrid, segunda edição da Champions League. É muito louco, porque nos primeiros 5 anos de Champions League, só teve um campeão, que foi o Real Madrid. Os caras só foram empilhando taça desde o começo. E nesse segundo título, quase certeza que ainda não tinha o Puskás. O Puskás acho que ele só chega nos últimos 2 ou nos últimos 3 daquela sequência de 5. Então era um Real Madrid ainda mais fraco do que a sua melhor versão, mas que já tinha o Di Stefano voando. Você brincou que o Gerrard tinha feito pacto, e o Real, cara? Eu acho que o Real tem muito mais pacto. O Real Madrid não dá pra explicar, não. O Real Madrid, ele é o dono do pacto, né? De vez em quando ele empresta pra alguém. Pergunta de número 5. Na Champions League 2018-2019, o clube Ajax
Alternativa A, caiu na fase de grupos e foi para a Europa League. Alternativa B, caiu nas oitavas de final. Alternativa C, caiu nas quartas de final. Ou alternativa D, caiu na semifinal. Peraí, qual é a temporada? Pode repetir? Na Champions League 2018-2019. 18-19 caiu na semifinal. Está certo disso? Sim. A sua resposta está... Exata, mais uma vez. Essa é a temporada do Lucas! A bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Ao coração! Tottenham! Finalista! Histórico! Lucas! Tinha que ser você, Lucas! Lamentável o que aconteceu ali, né, cara? Lamentável. Era pro Ajax ter jogado aquela final. Cara, todo mundo fala que a verdadeira final seria os que caíram, né? O Barça e o Ajax. É porque, assim, aquele time do Liverpool também era absurdo, então não acho nada demais eles terem chegado na final, não. Mas o Tottenham, cara, ele chegou com um segundo tempo totalmente maluco do Lucas Moura lá, e fez um hat-trick de perna esquerda, assim, que ele é destro. Mas, assim, todo mundo sabia que o Tottenham não tinha condição de enfrentar o Liverpool, então acabou sendo uma final bem previsível. E essa final é bem ruim, a final de 2019 é horrorosa. Essa final é, de longe, as mais chatas. E é muito louco porque a competição como um todo foi muito emocionante, né? A gente teve muitas reviravoltas. Do outro lado mesmo, Barça e Liverpool, 4-0 em Anfield, depois de um 3-0 na ida. Foi, tipo, surreal, assim. Foi muito louco. Essa Champions é absurda, assim, de maneira geral, mas infelizmente na final... A própria campanha do Ajax, eles vieram de vários... Eles derrubaram vários gigantes, assim, né? Derrubaram o Real nas oitavas, pegaram a Juve nas quartas, pra cair pro Tottenham. É até muito louco, assim. É muito doido. Sendo que nos 4 tempos contra o Tottenham, eles foram muito melhores em 3. Aí no último tempo, o Tottenham passou o carro. Aí é foda. Assim, querendo saber uma opinião sua, você acha que faltou ali pro Ajax nesse último tempo pra ir pra final? Faltou experiência. A final tava na mão, cara. O jogo tava controladíssimo. Eles tinham 3 gols de vantagem, mas em vez de eles simplesmente cozinharem o jogo, ficarem rodando a bola, eles continuaram jogando da mesma forma que eles queriam. Eu sei que tem muito treinador que tem essa ideia de, não, meu time joga do mesmo jeito independente do placar, mas na Champions League não pode ser assim. Em competição de mata-mata, você não pode jogar do mesmo jeito o tempo inteiro. E foi isso que o Ajax deu mancada, cara. Eles já estavam... A final já estava na mão, pô. Não tinha a menor necessidade de continuar jogando, querendo fazer mais gol, querendo ir pra cima no segundo tempo daquele jogo contra o Tottenham. Era só cozinhar o jogo e já era, acabou. Mas bom, 5 perguntas respondidas, a gente vai pra sua primeira rodada bônus. Pra primeira rodada bônus, a produção separou entrevista. A gente vai fazer uma mini entrevista agora contigo. 4 perguntas, um tanto quanto pessoais, mas pra você se apresentar aqui pra gente, a gente saber um pouquinho mais sobre quem é Yuri Dantas. Primeira delas, então, justamente vamos começar pelas coisas primeiras. Quando e por que você começou a se interessar por futebol e a partir de quando você começou a trabalhar com isso? Cara, o futebol foi desde criança. Eu nem consigo te dar um ano exato, porque eu comecei a assistir futebol desde bem pequeno mesmo, bem novo, desde que eu tenho lembrança de ser humano. Mas futebol europeu foi há mais ou menos uns 9, 8 anos atrás. Que antes eu só assistia futebol brasileiro, aí eu vim começar a assistir futebol europeu um pouco depois. E começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar em 2021. Assim, trabalhar na criação de conteúdo mesmo em 2017. Só que naquela época não tinha retorno financeiro, porque o Eurofut era muito pequeno, tava começando ainda, obviamente não tinha como a gente ter retorno financeiro. Aí começar a trabalhar de forma remunerada mesmo, como realmente ganha-pão na vida, foi em 2021. Você tá desde o começo, então, no Eurofut? Começo não, porque eu entrei no Eurofut, ainda não existia canal, nem perfil no Instagram, só tinha um perfil no Twitter e ele tinha 4.000 seguidores, então era bem comecinho mesmo, mas foi, sei lá, acho que alguns meses depois do perfil ser criado pelo Pedro. Segunda pergunta, então, a gente sabe que você torce pro Flamengo aqui no Brasil e pro Atlético de Madrid lá da Espanha. Tem algum outro clube ou clubes pelos quais você também torce? Ou tem alguma simpatia, algum carinho? Não tem não. Pra mim é muito complicado, cara, porque assim, eu sei que tem muita gente que é adepto dessa ideia de, não, eu vou torcer por um time na Liga, um time na Premier League, um time na Bundesliga, isso aí escolhendo o time assim, mas
Eu não sou assim, não. Tanto que, assim, pra eu começar a torcer pro Atlético de Madrid demorou bastante tempo. Comecei a simpatizar com eles na temporada 15-16, naquela campanha do vice-título da Champions. E fui simpatizando todo ano, eu ia gostando mais, ia me interessando mais pelo clube. E até que realmente eu comecei a admitir torcer por eles, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos. Mas foi um processo muito longo, porque geralmente eu realmente só torci pelo Flamengo. O Flamengo eu torço desde sempre, tá ligado? Desde que eu existo. Mas pra torcer pro Atlético de Madrid demorou um tempinho. E aí pra eu ter simpatia por algum outro clube, sei lá, até hoje não ocorreu, então a essa altura não vai ocorrer, não. E por que você começou a torcer pro Atlético? O que fez você gostar dos caras? É meio difícil de explicar esse tipo de coisa, mas basicamente pela forma como eles desafiavam o Barcelona e o Real Madrid, porque na época que eu comecei a assistir futebol europeu, o Barcelona e o Real Madrid eram as duas... ainda são, pra falar a verdade, mas não tanto quanto era naquela época. Eram as duas grandes marcas de futebol mundial. Então tinha o Messi, tinha o Cristiano Ronaldo, e todo mundo só queria saber disso, tá ligado? Todo mundo só falava disso. Ou você era Barcelona ou você era Real Madrid. Eram dois times que, porra, quando tinha o clássico, era aquilo, tá ligado? No futebol, só se falava daquilo. Então, quando o Atlético de Madrid surgiu e começou a se enfiar no meio deles, e tipo assim, cara, muita gente não respeita o Atlético de Madrid, mas eles não param pra pensar que um clube com jogadores muito inferiores a Real Madrid e Barcelona, com um técnico muito menos badalado, com um orçamento infinitamente menor e com muito menos apoio, conseguiu ir lá e ganhar um campeonato contra os dois caras. Só. E chegar em 2 finais de Champions, sendo que nessas 2 campanhas que o Atlético de Madrid chegou na final da Champions e acabou perdendo pro Real Madrid, eles eliminaram o Barcelona. E em 2014 eliminaram o Barcelona que tinha Neymar, que tinha Iniesta, que tinha Messi, e em 2016 eliminaram o Barcelona do trio MSN. Então eu achava isso muito da hora, muito incrível, a forma como eles jogavam, a forma como eles conseguiam fazer frente a times muito mais fortes. Na campanha de 2016 eles também eliminaram o Bayern de Munique do Guardiola, também foi uma eliminatória muito, muito sofrida. E assim, o time também tinha jogadores que eu gostava, como o Felipe Luiz, como o Griezmann, como o Godinho, o Coque, Fernando Torres, essa galera toda aí. Foi criando um sentimento. Terceira pergunta. Cite 3 técnicos que você admira muito. Diego Simeone, pode ser do futebol brasileiro também ou só do futebol europeu? Geral. Diego Simeone, Jorge Jesus e Guardiola. Simeone e o Jesus é meio óbvio, né? Não precisa explicar porquê. E o Guardiola, pela competência dele, eu acho que é o treinador mais competente que eu já vi na minha vida. Os times dele sempre jogam futebol muito divertido de se assistir, muito agradável, então tem muito o que dizer, o cara é referência. Não, o Guardiola eu acho que é até foda quem que é hater do Guardiola, porque, bicho, não faz muito sentido. O cara tá o tempo todo revolucionando o futebol, sabe? Dá pra entender quem é hater, quem torce para o time que tá competindo com ele, né? Se eu fosse torcedor do Liverpool, eu odiaria o Guardiola. Eu odiaria assim de ódio mesmo, tá ligado? Porque o Liverpool poderia ter 3 títulos de Premier League se não fosse o Guardiola. Sim, olhando por esse aspecto, realmente eu deveria odiar o cara também, né? Porque... Mas não sei, é difícil odiar o cara quando ele pega a porra de um zagueiro e transforma ele num volante, pega 2 zagueiros, outros 2 zagueiros transforma em laterais e ganha uma final de Champions League, sabe? É complicado por isso, porque o cara tira umas coisas da cartola assim que obriga o resto do time a ser mais inventivo ainda, né? Eu acho que é um puta feito o fato do Klopp, nessa era Guardiola, ter conseguido uma Premier League, tá ligado? E por último, a quarta e última pergunta aqui: cite 3 jogadores que você também admira muito, só não vale o Messi e o Cristiano. Porque, né, creme de la creme, são os ao concurso, enfim. Eu vou citar o Felipe Luiz, né, um cara que é ídolo tanto do Atlético de Madrid quanto do Flamengo, né, gosto muito dele desde sempre. Griezmann, mesma coisa, assim, tempo que eu comecei a torcer de verdade pelo Atlético de Madrid, o Griezmann era o principal jogador do time, sempre foi um cara que eu gostei muito, tanto do futebol dele quanto da personalidade dele. E o terceiro eu vou citar um que não jogou em times que eu torço, que é o Agüero. Também sempre gostei muito do Agüero, quer dizer, ele jogou no Atlético de Madrid, mas ele não é ídolo do Atlético de Madrid, ele é ídolo do Manchester City e tal. Mas assim, ele teve uma passagem muito boa pelo Atlético de Madrid, ele meteu 100 gols com a camisa do Atlético de Madrid. Infelizmente teve muita treta naquela época, ele acabou sendo negociado, mas era um cara que eu tenho certeza que se ficasse teria se tornado o ídolo do clube. Mas mesmo assim, a passagem dele no City eu achei muito da hora, sempre gostava de ver ele jogar, sempre foi um atacante que teve as características que eu curto. E tem aquele momento em 2012, né, que é um negócio, uma das maiores coisas que já aconteceu no futebol inglês, que é o gol dele lá contra o Queen's Park Rangers na última rodada da Premier League. Também é um jogador que eu gosto muito.
Entramos agora na segunda modalidade de dificuldade médio. Como sempre lembrando, cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 20 pontos. Pergunta de número 6. Carlo Ancelotti, o técnico mais vitorioso de Champions League, tendo conquistado a taça por 4 vezes. Em que anos e com quais clubes ele realizou esse feito? Alternativa A, pelo Milan nas temporadas 2003-4 e 2006-7 e pelo Real Madrid nas temporadas 2014-15 e 2021-22. Alternativa B, pelo Chelsea na temporada 2011-12, pelo Bayern na temporada 12-13 e pelo Real Madrid nas temporadas 2013-14 e 2021-22. Alternativa C, pelo Milan nas temporadas 2002-2003, 2006-7 e pelo Real Madrid nas temporadas 2013-14 e 2021-22. Ou alternativa D, pelo Milan na temporada 2006-7, pelo Bayern na temporada 2012-2013 e pelo Real Madrid nas temporadas 2013-14 e 2021-22. Cara, se você não entendeu alguma alternativa, pode falar, porque eu aqui já me perdi em tanto número. É muito número, tá maluco? É, alternativa C. Está certo disso? Sim. Pois bem, a sua resposta... Cara, é muito louco, né? Porque eu faço uma puta pergunta elaborada, você simplesmente assim, é alternativa tal, nem pensa, nem nada. Até perde a graça fazer o suspense. Tá certa! É a alternativa C. O Ancelotti poderia ter até mais, né? Porque na passagem no Milan ele chega em 3 finais, acaba perdendo a que a gente já falou aqui nesse programa, né? 2005 pro Liverpool. Ganha 2 com o Milan, 2 com o Real Madrid. As 2 melhores passagens dele, né? No Real Madrid é dividido em 2, porque tem a primeira 13-14, 14-15, depois 21-22, 22-23 e até agora que ele ainda tá presente. Eu nem saberia dizer qual dessas é a melhor campanha, porque a de 2006-7 também é incrível, mas eu acho que tá pau a pau com a de 2021-22 do Real Madrid, que também foi uma campanha bem épica. Não, essa última campanha, eu particularmente tenho um ódio mortal do Ancelotti, porque afinal, né, o Liverpool virou freguês do Real nesses últimos tempos. E perdeu uma final de Champions pra ele também, né, 2007. Então, exatamente. Então, assim, eu deveria muito odiar esse cara. Eu acho muito louco, porque, não sei, eu acompanho futebol mais recentemente, né? Até outro dia o cara tava no Everton. Como do Everton, ele, tipo, vai pro Real Madrid e só conquista tudo, sabe? Teve alguma brisa que ele tava meio escanteado ou só foi desvio do percurso? Não querendo desmerecer o Everton, que é um dos grandes da Inglaterra, mas nos últimos tempos não tem jogado grandes coisas, né? Tem ano que briga até por rebaixamento e tal. O Everton é um time muito relevante, mas ele não briga por porra nenhuma já tem um bom tempo, né? Vamos falar a verdade. Acho que o último título do Everton, se não me engano, foi nos anos 90, alguma coisa assim, já faz bastante tempo. O Ancelotti, cara, o lance é que ele saiu do Real Madrid em 2015, né, uma demissão que eu discordo até hoje, pra mim não fazia muito sentido, mas depois do Barcelona ganhar a tríplice coroa, eles tinham que jogar a culpa em alguém. Depois ele vai pro Bayern de Munique, e a passagem dele no Bayern de Munique tem uma primeira temporada muito boa, que inclusive ele é eliminado da Champions com 2 gols impedidos do Cristiano Ronaldo, poderia ter ganhado aquela Champions, só que a segunda é muito ruim. A segunda temporada dele no Bayern de Munique é muito ruim. Ele é demitido no primeiro semestre, depois de levar uma goleada 3-0 pro PSG. Aí acaba sendo demitido, e quando ele é demitido do Bayern de Munique, ele tá muito em baixa, assim, muito em baixa. Aí ele passa por 2 trabalhos que são em clubes relevantes, mas abaixo do padrão da carreira do Ancelotti, que é no Napoli e no Everton. Assim, claro que o Napoli e o Everton, como eu falei, são clubes relevantes, mas não se compara com o Milan, com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, que era o que o Ancelotti estava acostumado. Juventus, lá atrás, que ele treinou também. Só que aí, cara, em 2021, o Real Madrid, ele até, assim, é uma aposta que na época muita gente não entendeu, né? Porque o Ancelotti ele vinha de um trabalho no Everton, um trabalho bem mais ou menos, e o Real Madrid do nada decidiu recontratar ele, né? Realmente foi uma aposta que acabou dando muito certo, porque o Ancelotti, cara, apesar dele ter tido realmente uns momentos em baixa, mas a verdade é que ele sabe muito de bola. Ele sabe muito extrair o melhor de grandes jogadores, né? E ele mudou a carreira do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior com o Zidane era um jogador e com o Ancelotti é outro. Pergunta de número 7. Quantos títulos de Champions League, somando todos os times ingleses campeões, a Inglaterra possui? Alternativa A, 12. Alternativa B, 13. Alternativa C, 14. Ou alternativa D, 15?
Acho que são 14. Está certo disso? Mais ou menos, mas é isso aí, 14. Cara, desculpa eu estar rindo, que eu realmente tô feliz que eu consegui fazer alguma pergunta que te deixasse em dúvida. Essa aí é complicada. Eu tava crente que você ia matar pau tudo, mas que bom, que bom. Não muito bom pra você, mas eu fico muito feliz. Enfim, vamos fazer o suspense então. A sua resposta está... Errada. Infelizmente está errada. Deve ter esquecido de alguém. A resposta correta é a alternativa D, 15. Vamos lá pro gabarito então. Liverpool tem 6, Manchester United tem 3, Chelsea tem 2, Nottingham Forest tem mais 2, Aston Villa tem 1 e, muito recentemente, não faz um mês, Manchester City. Mas o que eu esqueci de contar não foi nem o do City, foi o segundo do Chelsea. Quando eu fiz as contas de cabeça, eu só contei a de 2012 do Chelsea, esqueci da de 2021. Caraca, mas é muito louco essa... Porque ninguém bota muita fé que esse Chelsea ganhou, né, em 2020, é tipo muito estranho. Às vezes eu esqueço também, que foi uma campanha bem estranha mesmo, até porque era época de pandemia, você deixava tudo vazio, às vezes a pessoa esquece. Parece até um desvio de percurso, porque tinha outros times muito grandes, né, competindo, e o Chelsea foi só, tipo, passando, assim, comendo quieto, que nem mineiro, e no final só ganhou em cima do City, do Guardiola. Em parte culpa do Guardiola? Não sei. Não tô aqui para juízo de valor. O Tuchel, naquela época, ele sabia muito jogar contra o City. Ele tinha, num espaço bem curto de tempo, ele eliminou o City na semifinal da Copa da Inglaterra e venceu o City na final da Champions. Pergunta de número 8. Qual time possui mais vices em Champions League? Alternativa A, Atlético de Madrid. Alternativa B, Liverpool. Alternativa C, Juventus. Ou alternativa D, Benfica? Juventus. A sua resposta está... Exata! É a Juve, assim, por uma boa distância, né? Acho que são 7 vices de Champions que a Juventus tem, se eu não me engano. 7 vices. É uma coisa muito louca, né? São muitos quases. Tem 2 títulos só e 7 vices. É absurdo. E o último é de 96, se não me engano. É o ano que eu nasci. O Benfica tem 5, que é bastante coisa também. Inclusive, acho que pelo menos 2 em cima do Real, né? O Real, acho que nos 2 primeiros anos foi em final com o Benfica, lá no começo. Enfim, o Atlético de Madrid tem só 3, mas é muito marcado esses vices do Atlético, né? Eu acho que principalmente pra você, Yuri, como torcedor. Os 3 são bem traumáticos, né? O 74 toma gol no finalzinho, quando tava ganhando o jogo. 2014 a mesma coisa e 2016 perde nos pênaltis. O Liverpool também, aí pra mim, bastante traumático, diga de passagem, mas ele possui 4 vices. Pergunta de número 9. Qual destes jogadores marcou mais gols em uma única partida de Champions League? Alternativa A, Adriano Imperador. Alternativa B, Luiz Adriano. Alternativa C, Cristiano Ronaldo. Ou alternativa D, Zlatan Ibrahimovic. Foi Luiz Adriano. Luiz Adriano, que é um dos 3 recordistas de gols em uma partida de Champions. Cara... O que eu vou dizer depois desse comentário? Tá certo! É o Luiz Adriano. Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que é muito estranho, assim, porque o Luiz Adriano, não sei, me dá a impressão que ele não é um grande nome do futebol europeu, né? Esses outros 3 aqui são muito gabaritados que ele, mas... Ele jogou no Shakhtar, né? Um time que, historicamente, antes da guerra lá, eles contratavam muito brasileiro, então... Eles tinham um time bem razoável e, se eu não me engano, o Luiz Adriano ele fez esses 5 gols contra o Bate Borisov, se eu não me engano, era um time bem fraquinho, pegaram lá, os caras passaram o carro. Mas enfim, quando o cara faz muito gol em Champions assim, num jogo só, geralmente é contra baba, né? O Haaland foi o que fez contra o time mais forte, que foi contra o Leipzig, né? Que é um dos times mais fortes da Bundesliga. Mas, por exemplo, quando o Messi fez, foi contra um time bem ruim do Bayer Leverkusen, em 2012, e o Luiz Adriano contra o Bate Borisov. Pergunta de número 10. O Ajax conquistou seu tricampeonato na Champions League na década de 70, mais respectivamente nas temporadas alternativa A, 1969-70, 1970-71 e 1971-72.
Alternativa B, 1970-71, 1971-72 e 1972-73. Alternativa C, 1971-72, 1972-73, 1973-74. Cara, tá cansando aqui. Tem mais uma. Ou alternativa D, 1972-73, 1973-74 e 1974-75. Pera aí, a pergunta é sobre o Ajax, é? Isso. Nossa, cara, foi tanto número que eu me embolei. Essa é a ideia. O tri do Ajax foi em 71, 72, 73. Está certo disso? Sim. Pois bem, a sua resposta está... Exata! Foi tanto número aqui que eu já tava com medo de errar. Não, mano, eu descobri agora ao vivo que se eu falar muitas vezes 70, a cabeça começa a tremer, assim, os dentes começam a bater, cara. É surreal. E só tem 70 nessa desgraça. Mas comenta um pouquinho aí sobre esse Ajax tricampeão. O Ajax que inicialmente era do Rinus Michels, né? Que é um treinador dos mais famosos da história do futebol, teve uma influência muito grande. Com o Cruyff também, né? Um dos maiores jogadores da história e um dos meus jogadores favoritos também. Começa com o Rinus Michels, mas depois ele acaba saindo para treinar o Barcelona, né? E olha que assim, né? Era uma época que o Barcelona não era o Barcelona que é hoje. E mesmo assim, o Rinus Michels abandonou um time campeão da Europa para ir treinar o Barcelona, para você ver as coisas. E aí depois assumiu Stefan Kovac, ele deu continuidade ao trabalho e o Ajax acabou conquistando o tri. E aí depois que conquista esse tri, tem um momento bem curioso, cara, que em um dos títulos do tri, eu não me lembro se é o terceiro, acho que é o terceiro, o Ajax ele elimina o Bayern de Munique numa eliminatória muito, muito foda. E esse já era o Bayern de Munique do Müller, Beckenbauer, aquela galera toda. E era meio que uma batalha pelo título, era uma final antecipada, sabe? Aí o Ajax elimina os caras, chega na final, ganha, e aí só que no ano que vem eles já perdem força, já estão enfraquecidos. Aí esse mesmo Bayern que quase eliminou o Ajax começa a emplacar uma sequência de títulos também. É muito louco, nessa época tem bastante tris assim, né, espalhados, ou dominâncias, né, tipo, um país, eu acho que é na década de 80 que só tem time inglês ganhando, né, um negócio assim. Época da porradaria. Pela porradaria? Como assim? Os times ingleses eram muito violentos, que era o campeonato inglês antes do dinheiro. Aí eles resolviam na porrada. Que os caras não tinham gramado e tal, né, era tipo os caras iam na base da raça, assim. Mas eu, pra montar a pauta aqui, eu fui vendo, né, ano a ano, e é muito louco, tem umas épocas assim de mini dinastias, né, alguns clubes emplacando tris e tal, e é muito louco essa sequência, né, você tem o Ajax, que ganha 3 anos, e aí na sequência o Bayern. Inclusive tem um vídeo muito bom do Eurofoot falando sobre essa época do Bayern, que era de um clube ok pra uma das potências, né. Ok até abaixo disso, né, o Bayern era um clube pequeniníssimo naquela época. O Bayern ele é muito sortudo, cara, porque ele realmente era um time bem pequeno. O principal time de Munique era o 1860, não era nem o Bayern. E aí do nada eles revelam alguns dos melhores jogadores da história do futebol, tá ligado? Parece pacto também, sabe? Não, o Bayern é um caso à parte, assim, também. A gente comenta do Real e tal, mas eu sinto que o Bayern, ainda mais na esfera, né, dentro da própria liga, é um caso à parte, assim, que ele tá, tipo, muito à frente dos outros clubes. E muito disso por conta da gestão e tal, né? Eles tinham até uma política, assim, de compra e tal, que não passava de um limite lá e tal. Questão de contrato a partir dos 30 anos. Tipo, eles têm tudo muito regradinho, tudo muito certinho. E é uma coisa, assim, de que outros clubes parecem não chegar nem perto, assim, sabe? A gestão deles é absurda. Esse último ano aí mesmo, quem acompanha a Bundesliga viu, né? Os caras mal das pernas, com as decisões mais burras do mundo, de mandar o técnico que tava super bem, né? Teve questão de na Liga não tá tão bem, mas em Champions League, outros torneios, tá super bem. Os caras simplesmente mandaram embora e ir por água abaixo. E ainda assim, o Borussão, sempre borussando, conseguiu perder na última rodada. É um negócio de louco, sabe? O Bayern, mesmo mal das pernas, consegue ganhar a Liga. Então, tipo assim, o que precisa fazer pra tirar essa dominância do Bayern, né? Outro pacto. Mas bom, mais 5 perguntas respondidas. Vamos agora para sua segunda rodada bônus. Desta vez, perfil. Você já jogou perfil, Yuri? Perfil? Não.
Bom, no perfil, o original, são separados por temas, as cartelas, são cartelas assim, né, como no jogo qualquer, e aí nessas cartelas, elas têm, você tem que adivinhar sobre qual é cada cartelinha, e aí cada cartelinha tem algumas dicas, e aí você vai escolhendo os números pra ter as dicas a respeito daquilo. Então pode ser uma personalidade, pode ser um lugar, pode ser uma cidade, pode ser um filme, etc. Aqui, como é Champions League, a gente separou 4 perfis, aqui é reduzido, a gente tem 3 dicas pra cada um desses perfis. Eu te dou as 3 dicas e aí você tem que adivinhar do que eu tô falando. Deu pra entender? Deu sim. Pois bem, vamos pro primeiro perfil. Primeira dica é: o único clube campeão da Champions League em seu país. Segunda dica: conquistou a taça na temporada 1992-93. E a terceira dica: na temporada seguinte, em 1993-94, jogou a segunda divisão. Olympique Marseille. Tá certo. Cara, você fala sem pestanejar, é muito louco assim. Gente, não tem edição, ele simplesmente só mandou na lata aqui. O Marseille tem um caso bem curioso, né? Porque naquela temporada eles estavam brigando pelo título francês e o da Champions. Aí eles acabaram fazendo uma maracutaia com um time lá da França para esse time facilitar a barra deles, para eles poderem poupar jogadores no campeonato e jogar com força máxima na Champions. Aí eles ganham a Champions, ganham o campeonato também, só que depois acabam descobrindo a maracutaia e eles são rebaixados. É muito louco que na Champions mesmo não tem nenhuma punição, né? Eles só sofrem punição na Liga. Acho que eles perderam a vaga na Champions, se eu não me engano. Mas o título não, o título é deles. É porque a maracutaia não foi na Champions, né? Foi na Liga, então faz sentido. É o único time francês que já ganhou a Champions, o Marseille. E não tá nem perto de repetir a dose, né? O PSG, que é o PSG, não consegue, gente. Imagina o Olympique de Marseille. Com todo respeito, como sempre, ao Olympique de Marseille, mas enfim. Segundo perfil aqui, primeira dica: esse estádio sediou a final da Champions League 2012 e 2013. Segunda dica: foi construído em cima de um outro estádio emblemático. E a terceira dica: possui 2.618 banheiros, o que faz dele o estádio com mais banheiros do mundo. É o Wembley. Tá certo, é o Wembley. Cara, essa dica aqui eu fiquei muito de cara, assim, porque, caralho, haja banheiro, bicho. Por essa dos banheiros aí eu não ia saber, não. Não, você matou pelas outras duas, né? Não, o que falar de Wembley, né? É um dos palcos aí do futebol. Eu tenho particularmente muito carinho por ele. O Wembley é o Maracanã da Europa. No geral, né? Eu acho que é um dos maiores estádios. Ainda que dentro da Inglaterra mesmo, a gente tem outros estádios mais modernos, como o Tottenham Hotspur Stadium. Mas eu acho que de emblemático mesmo é ele, né? Apesar dele ser recente, de ter sido construído em cima do outro e tal, né? E ainda tem muito apelo, assim, né? Entre os europeus, de modo geral. Eles até dedicam as semifinais e as finais das competições das Copas Nacionais lá na Inglaterra para serem jogados lá. E os playoffs da Championship também, né? Eu acho que não só da Championship, né? Tem da Football League também, né? E tem até tipo Ticket Trade Trophy. Aquela competição de quarta e terceira divisão que vive mudando o nome por conta do patrocínio. Também rola jogos lá. Eu acho que se pá até tipo da quinta divisão, um negócio assim. Se não me engano, aquele Bem-vindos ao Wrexham, eles chegam a jogar alguma coisa lá, playoff lá, então tipo assim, e é muito louco, né, porque até esses times menorzinhos, né, que nem o Wrexham, que tá em ascensão, mas que nem ainda não, né, um timeco lá no País de Gales, até mesmo eles têm oportunidade de jogar num estádio desse, então... Eles fazem valer, né, porque assim, é um estádio que custou muito caro pra ser refeito, diferente, por exemplo, de muitos elefantes brancos por aqui, né, estádios que foram feitos pra Copa do Mundo 2014 e depois deixados de lado, mas o Wembley não, eles gastaram muita grana pra fazer e realmente eles usam direto o estádio. Terceiro perfil, primeira dica: atacante bastante emblemático do futebol, mas que nunca ganhou uma Champions. Segunda dica: fez gol na Champions por diversos clubes. E terceira e última dica: de ascendência bósnia e croata, defendeu uma terceira seleção, sendo de longe o maior jogador de seu país. Ibrahimovic. Tá, nas duas primeiras eu tava em dúvida se era o Ronaldo, mas na terceira deu pra matar. Foi de propósito. Eu fiz justamente pra ter essa pegadinha e só matar na última, assim. E aí só quem conhece o cara mesmo, né? Pra saber que ele... Se bem que o sobrenome entrega um pouco, né? Eu sempre achei estranho o Ibrahimovic ser Ibrahimovic, sendo que ele era sueco. Aí depois descobri que ele não, porque os pais são bósnio, croata e tal. Quarto e último perfil, primeira dica: esse país possui 3 clubes campeões de Champions League. Segunda dica:
Uma das equipes deste país empilhou 3 taças de Champions League em sequência na década de 70. E terceira e última dica, possui ao todo, somando todos os clubes, 8 títulos de Champions League. Alemanha. É a Alemanha. Acho que são 6 de Bayern, um do Borussia Dortmund e um do Hamburgo, né? Exato. Mas aqui era pra justamente confundir com a Holanda. A Holanda é nessa mesma pegada. Tem 3 clubes campeões de Champions, tem um dos clubes que ganhou o tri na década de 70, mas ele só tem 6 títulos de Champions League, que são 4 do Ajax, um do PSV e um do Feyenoord. O Feyenoord, inclusive, ele tem esse orgulho de ter sido o primeiro holandês campeão da Champions. Foi uma coisa que causou muita mágoa no Cruyff, porque ele queria fazer o Ajax ser o primeiro campeão da Champions da Holanda, mas o Feyenoord acabou conseguindo conquistar bem pouco antes da dinastia do Ajax. Entramos agora na terceira e última modalidade, de dificuldade difícil. Como sempre lembrando, cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 30 pontos. Pergunta de número 11. Quem foi e quantos gols fez o artilheiro da Champions League 2012-2013? Alternativa A: Cristiano Ronaldo com 11 gols. Alternativa B: Lionel Messi com 11 gols. Alternativa C: Robert Lewandowski com 12 gols. Ou alternativa D: Cristiano Ronaldo com 12 gols. Qual é a temporada? 12-13. 12-13, acho que foi a alternativa D. Está certo disso? Não tô, mas eu confio em Deus. D de Deus. Muito bem. A sua resposta está... Exata! Tava na dúvida, cara, porque eu sabia que era o Cristiano, mas não lembrava exatamente com quantos gols era, se era 11 ou se era 12. Porque o Cristiano, ele emplacou 6 artilharias seguidas, então qualquer pergunta de artilharia que você faça daquela época ali vai ser ele, tá ligado? Eu tenho até, lendo aqui agora a pergunta, me surgiu uma dúvida. O Messi chegou a emplacar alguma artilharia de Champions? Ele foi artilheiro, se eu não me engano, em 4 anos seguidos. Ele foi artilheiro em 2009, 2010, 2011 e 2012. Nos 4 anos que ele ganhou a bola de ouro. Pergunta de número 12. O Steaua Bucareste conquistou sua única taça de Champions League na temporada 1985-86. Quem foi o adversário da final e qual o placar? Alternativa A: Barcelona 2-0. Alternativa B: Juventus 2-1. Alternativa C: Juventus 2-0. Ou alternativa D: Internazionale de Milano 1-0. Acho que é a A, né? Barcelona 2-0. A sua resposta está... Exata! Esse dos anos 80, cara, é um final bem decepcionante pro Barcelona, porque na época eles ainda não tinham Champions, né? Então era a chance deles de conquistarem a primeira, mas acabaram sendo derrotados por um time lá de Bucareste. É dessa época que alguns times mais alternativos ainda conseguiam ganhar Champions, né? O Bucareste é da Romênia, né? Eu só acho muito louco, assim, como que um clube romeno conseguiu conquistar a Champions League. Porque naquela época, como era pré-lei de Bosman, geralmente os melhores jogadores dos países ficavam nos países. Eram poucos que acabavam saindo. Então, por exemplo, era um time da Romênia, mas ele tinha os melhores jogadores romenos, tá ligado? Então acabava conseguindo fazer frente contra um time que tinha os melhores jogadores espanhóis, e aí a distância acabava não sendo tão grande entre os melhores da Romênia e os melhores da Espanha. E até o modelo de classificação, né? A Champions League era literalmente a Liga dos Campeões, os campeões de suas ligas que se enfrentavam entre si. Não é que nem hoje que, sei lá, a Romênia ela tem que disputar com não sei quantos outros países por uma vaga, né? Em fase de grupos e playoffs, então até pra isso fica muito mais difícil. A gente podia comentar acerca da lei Bosman, mas eu acho, dado
passado o tempo, que o pessoal deveria, caso quem tenha ficado curioso, de acessar lá o Eurofut e saber mais acerca desse evento dentro do futebol, né? Tem um vídeo específico lá que fala sobre a criação da lei. Pergunta de número 13. Qual destes clubes ganhou a Champions League na temporada 1966-67? Alternativa A, Celtic Football Club. Alternativa B, Real Madrid Clube de Futebol. Alternativa C, Manchester United Football Club. Ou alternativa D, Futebol Clube Internazionale Milano. Essa é difícil. Acho que foi o Celtic. Está certo disso? Bem mais ou menos, mas vambora. Eu me alegro. Aquele meme do Capitão Nascimento, né? Os senhores me alegram muito. A sua resposta está... Exata! Ixi, essa aqui foi por pouco. É meio jogado, assim, né? Tipo, o ano X, assim, e tipo, na década de 60, logo nos anos iniciais da Champions, então... Nos anos 60 você teve... O Real Madrid foi campeão nos anos 60. A Inter foi campeã nos anos 60. O Benfica, acho que também foi. Então, você foi soltando os nomes aí, eu sabia que era tudo campeão. Eu fiquei meio na dúvida. Mas o Celtic, ele... Nesse ano que ele ganha a Champions, ele se tornou o primeiro clube a conquistar a Tríplice Coroa. E foi até antes dos ingleses, né? Tem um negócio assim, que antes de um clube inglês, um clube escocês tinha ganhado. Era uma época bem distinta mesmo do futebol inglês. Você comentou aí, só fazendo um gabarito aqui, o Real Madrid ganha em 65-66, a Inter ganha em 64-65 e o Manchester United ganha em 67-68. Então tava tudo bem ali próximo, por isso, né, a dificuldade da questão. Pergunta de número 14. Quem dentre estes jogadores possui mais títulos de Champions League? Alternativa A, Keylor Navas. Alternativa B, Marco Asensio. Alternativa C, David Alaba. Ou alternativa D, Clarence Seedorf. Marco Asensio. Está certo disso? Sim. A sua resposta está... Errada. Infelizmente está errada. Resposta correta é a alternativa D, Clarence Seedorf. Não é à toa que eu coloquei jogadores do Real Madrid, porque são os maiores campeões. O Seedorf você considerou com 4 títulos, foi? Sim. Porque eu esqueci o de 2000, ele só joga metade da Champions. Eu esqueci desse. Eu fui nos números oficiais, né? O Asensio, ele tem 3 só. 16, 17, 17, 18 e 21, 22. É porque o Seedorf, cara, ele é tetra. Inclusive, ele ganha por 3 títulos, por 3 clubes diferentes. Né? Só que essa de 2000 realmente eu me esqueci. Porque em 2000, na temporada 99-2000, ele joga a fase de grupos pelo Real Madrid e depois ele vai pro Milan. Então, a parte do mata-mata inteira, que o Real Madrid acaba sendo campeão, ele tá em outro clube. Eu acabei me esquecendo aqui na memória. Não, eu não sabia dessa informação. Eu vou confessar aqui pra você. Tanto que, se não me engano, o Asensio, nesses 2 primeiros títulos do Real Madrid, né, ele tá emprestado, mas não conta pra ele o título, né? Então, vão ser só 3. Porque ele é tri... Os títulos que ele realmente participou foi esses que eu falei, 16, 17, 17, 18, 21, 22. Só que, se não me engano, em 15, 16, ele tava no espanhol, ele tava emprestado. Então, aliás, não era exatamente emprestado, era meio que o Real Madrid vendeu ele pro espanhol, só que o Real Madrid tinha uma cláusula de recompra, né? Então eles podiam recomprar a hora que eles quisessem. E o do Seedorf eu não sabia, só fui realmente nos números oficiais, assim, fui, né, pesquisei lá, lista de maiores campeões, estava constando 4 títulos, então esse foi o critério que eu utilizei. Pergunta de número 15. Qual dentre estes recordes de Champions League o jogador Cristiano Ronaldo não possui? Alternativa A, mais gols de falta. Alternativa B, mais gols de pênalti. Alternativa C, mais gols em fase de grupos. Ou alternativa D, mais gols em uma única edição. Alternativa C, mais gols em fase de grupos. Está certo disso? Sim. A sua resposta está
Exata! Lionel Messi é o detentor desse recorde da fase de grupos. Exatamente. Todos os demais são todos do Cristiano, né? Exatamente. Ele é o dono da competição. É muito louco, né? Eu fico realmente de cara, assim, o que esse homem fazia? Virava outra persona, né? Dentro da Champions, assim. Baixava o robôzão, a besta enjaulada. A última Champions que ele jogou, né? Que foi a 21-22. É muito isso, né, cara? Porque o United tava com um time bem ruim e parecia que ia ser eliminado na fase de grupos, e toda vez o Cristiano Ronaldo arrumava um gol lá não sei de onde, tá ligado? Tirava um gol da alma dele pra fazer o United vencer o jogo. Era uma loucura. Mas só ficou na fase de grupos, né? Que chegou no mata-mata e nem Perdeu. Cristiano Ronaldo salvou. Não, o último jogo do Cristiano Ronaldo na Champions foi uma eliminação pro Atlético de Madrid, pra você ver como é as coisas. Justamente ele que é tão carrasco do Atlético de Madrid. Eu lembro que tava uma puta expectativa, porque era sempre... já teve um cenário parecido quando ele tava na Juve, que na ida o Atlético mete 2-0 e na volta ele só mete a porra de um hat-trick, foda-se. Péssima noite. Mas bom, mais 5 perguntas respondidas. A gente vai agora pra sua última rodada bônus. No caso, um clássico verdadeiro ou falso. Eu te dou uma afirmação, você me fala se ela é verdadeira ou não. Primeira afirmação, então. Francisco Rento, eu acho. Ou Francisco Gento, vamos ler em português mesmo. Francisco Gento é o jogador com mais títulos de Champions League, tendo conquistado 6 orelhudas nas temporadas 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60 e 65-66. Verdadeiro. É verdadeiro. Paco Rento que pode acabar sendo igualado por algum jogador do Real Madrid. Se eles conseguirem conquistar a Champions esse ano não, ano que vem, né? 24, alguém ali vai igualar. Modric, Kroos, essa galera aí. Eu fico de cara com a longevidade desse maluco, né? Tipo, 10 anos em alto nível nos melhores times da Europa. É porque o Puskás, ele não tá no começo, então ele não conquista todos, e o Di Stefano ele acaba saindo antes desse título de 66. Então o Rento era o cara que conseguiu se manter ali no time durante todo o período. Uma dúvida rapidinho aqui. Antigamente era mais fácil manter um jogador no clube? Não tinha tantas transferências que nem a gente tem hoje, ou sempre foi? Antigamente existia a regra do passe, entendeu? Então para um jogador sair de um clube era basicamente só se o clube permitisse ou quisesse, tá ligado? Não era que nem hoje. O jogador ele tem total controle do seu futuro. Se chegar assim, acabou o contrato, eu vou sair, eu saio, mano, não tem conversa. Mas naquela época o clube ele meio que tinha mais poder de decisão em decidir se o jogador sai ou fica. E é até um dos motivos pra começar a lei Bosman, né? Não foi um negócio assim que o cara queria sair do clube, o clube não deixou, ele falou, tá, aí foi lá pro tribunal e tal. Segunda afirmação, Robert Lewandowski foi o primeiro jogador a marcar 4 gols em uma semifinal de Champions League no jogo de ida em cima do Real Madrid na temporada 2012-2013. Primeiro jogador a fazer 4 gols na Champions? Numa semifinal de Champions. Acho que é falso. É verdadeiro. Eu sabia que ele tinha feito, mas eu fiquei na dúvida porque na época do Real Madrid, do Di Stefano, tinha uns jogos que eles metiam uma quantidade ridícula de gols assim, mata-mata, tá ligado? Inclusive, se eu não me engano, tem uma final que acho que é o Puskás que faz 4 gols na final, sabe? Acho que é a final contra o Eintracht Frankfurt. Aí eu fiquei um pouquinho na dúvida se eles não tinham feito isso lá atrás. Terceira afirmação, na temporada 1976-77, o Liverpool ganhou sua primeira Champions League em cima do Borussia Mönchengladbach no Estádio Olímpico de Roma. Qual temporada? 76-77. Acho que é falso. É verdadeiro. Pô, cara, esses verdadeiro ou falso é foda, bicho, porque o cara sempre se confunde. Acho que eu fiquei na cabeça, pô, o Liverpool ele venceu a Roma no final de Champions. Aí, não foi a Roma, se eu não me engano, a Roma do Paulo Roberto Falcão e tal. Eu lembrei desse bagulho e fiquei, porra, Roma, mas não foi a Roma que eles tinham vencido aí, acabou dando em bola tudo. Quarta afirmação, o país de Gales já sediou uma final de Champions League. É verdadeiro, foi a 2017, que o Real Madrid ganhou de 4-1 da Juventus. Exatamente, é isso mesmo. Mas é muito louco, porque acho que o País de Gales mesmo, ele não compete, né? Os times do País de Gales, porque eles estão embedados, né? Eles estão juntos dos times da Inglaterra. Acho que tinha um time do País de Gales que tava na Premier League até um tempo atrás, que era o Swansea. Mas assim, muito, muito mais fraco do que os times ingleses, então a chance deles jogarem uma Champions algum dia é bem
remoto. Não, pelo que eu vejo, assim, que eu acompanho, no geral os times são muito fracos mesmo, assim. Você tem poucos. Você vê pela seleção, né? A seleção deles revelaram o Gareth Bale e o resto é tudo cabeça de bagre. Sim, tem o Neco Williams, que nem foi tudo isso, assim, no Liverpool, né? Cara, o Bale, cara, ele é tipo um Pelé mesmo de País de Gales, porque é bizarro um país tão pequeno assim, tão quase nada no futebol, ter conseguido revelar um jogador igual ele. Bom, última afirmação. Cristiano Ronaldo é o jogador com recorde de mais gols em jogos de mata-mata, tendo marcado 67 gols. Pô, mais uma que é difícil pra caralho, porque eu vou colocar que é falso. É falso. É verdadeiro. Pô, cara, não tem condições de um negócio desse. Tu pega esses númerozinhos, tá ligado? Porque eu sei que ele é o maior artilheiro do mata-mata, só que em quantos gols exatamente? É complexo. Não à toa tá no difícil, né? E eu fiz de propósito, assim, eu pus todas as 5 verdadeiras, que era só pro negócio ficar mais divertido. Eu vou fazer sua contagem rapidinha de pontos, pode ser? Aí a gente já fica sabendo quanto você pontuou. Pois bem, todas as perguntas respondidas, bem como também as rodadas bônus, a produção já fez aqui a contagem dos seus pontos. E Yuri, você fez um total de 282 pontos. Tá bom, tá razoável. Tá um número ok, considerando que você não acionou nenhum auxílio, feito quase que inédito aqui na Rádio Oslo. Foi na cara e na coragem, e é isso. A gente tem mais um competidor que fez 299 pontos. Essa quarta temporada do Quem Sabe Mais, ela tá um pouco mais menorzinha, né? Temos poucos convidados, até porque inicialmente a ideia era de não ter Quem Sabe Mais, mas surgiu a oportunidade de chamar você, de chamar o Tibério, então pensei, por que não gravar? Por que não fazer, né? Vai ser um ranking mais curto. De qualquer forma, eu queria saber de ti, o que você achou do programa, se achou divertido, se achou bacana, se achou minimamente desafiador, como a gente tinha se proposto inicialmente. Enfim, fala suas considerações finais aí. Eu gostei. Eu sempre gosto muito de quizzes. Tipo assim, eu sou um cara que além de futebol, eu gosto muito de anime. Então, de vez em quando eu participo de alguns quizzes de anime. É sempre bem divertido você tentar exercitar a cabeça para lembrar de algumas coisas, né? As perguntas estavam muito boas, tinham algumas bem difíceis. Claro que tem algumas fáceis também, né? Que é bem tranquilo, mas tem algumas realmente bem difíceis. Até das que eu acertei, tem algumas difíceis. Porque assim, a Champions é uma competição de quase 80 anos, né? Então é muita história, muita coisa envolvida, especialmente quando começa a puxar data, número, essas coisas que pra você se lembrar direitinho assim, na lata, é bem complicado. Então eu gostei muito do quiz. Você quer deixar algum recado final aí? Pedir pro pessoal te acessar nas redes sociais? Faz aquele jabá de novo, reiterando, de ver teu canal, Eurofut, Eurocast. Inclusive, queria fazer um elogio aqui. Rapaz, eu escuto alguns podcasts de futebol, mas de longe o que eu mais fico ansioso pra ouvir na semana é o de vocês, é o Eurocast. Eu não consigo acompanhar ao vivo porque eu tô em aula, mas assim que sai no Spotify eu já arregaço. Às vezes tem episódio de 3 horas, eu vejo voando, é muito foda. Cara, é muito louco, vocês conseguem falar por 3 horas, é um negócio assim, aqui, cara, elogiar que vocês falam bastante. E queria também fazer uma ressalva aqui, aproveitar, né, que estamos tendo esse contato, de falar que, bicho, vocês às vezes acham que vocês estão falando muita groselha e tal, eu só racho de rir, acho muito divertido, acho muito pontual. E antes que você me interrompa, eu queria também fazer um último elogio, que eu acho que, apesar de tudo, eu acho vocês muito coerentes na fala de vocês, até maior que alguns portais. Às vezes rola de muito algum comunicador pegar birra de algum clube, algum jogador, ou então, se ao contrário, ser extremamente fanático, o tempo todo ficar trazendo aquele clube. E eu acho que vocês não. Eu acho que vocês fazem umas análises muito frias, muito acertadas, assim. Não sei, me parece tudo muito condizente, assim, de verdade. Eu gosto de verdade de ouvir vocês. E, enfim, é isso. Desculpa o momento chat aqui, mas eu precisava falar. Nada, valeu demais pelo apoio. Assim, o Eurocast é um programa bem recente, né? A gente começou na temporada 22-23 e era uma aposta, né? Porque pra quem conhece o Eurofut é um canal de vídeos que a gente faz vídeo de listas, curiosidades, conta a história de clubes, história de times, essas coisas. E aí, assim, do nada começar a fazer um programa semanal pra falar sobre as ligas europeias e tal, era uma aposta bem grande, mas felizmente o pessoal apoiou demais, acabou dando muito certo, tanto lá no YouTube quanto no Spotify. A gente faz o possível, né, cara? Não é fácil porque a equipe é bem pequena, né? Basicamente eu pra fazer pauta,
Aí o Pedro para preparar toda a estrutura do programa e depois a gente gravar. Então realmente é bem complicado, mas a gente faz o que pode. Felizmente com o apoio de todo mundo tem dado certo. E a tendência é que volte ainda melhor para a próxima temporada. Ele volta no dia 17 de julho, tá? Tá em pausa agora, então para vocês que curtem, sigam lá o canal do Eurofute no YouTube, que o programa é gravado lá ao vivo toda segunda-feira e depois postado nos canais de áudio Spotify, Google Podcasts e etc. E falando um pouquinho sobre mim, as minhas redes sociais, todas elas, né, o Twitter e o Instagram, é Yuri Dantas, só que você tem que substituir o I de Yuri por um 1 e o segundo A de Dantas por um 4. É bem complicado porque o nome Yuri Dantas não estava vago, então eu tive que dar um jeito, mas é todas elas. E eu tenho um canal no YouTube chamado Yuri Dantas, né, o meu nome, então é só jogar lá Yuri Dantas. Eu tenho certeza que não tem outro Yuri Dantas fazendo vídeos de futebol, então vai ser bem fácil de achar. Para quem curte meu trabalho e quiser acompanhar, é só colar lá. Bom, talvez até tenha outro Yuri Dantas falando sobre futebol, mas eu tenho certeza que não tem nenhum Yuri Dantas descendo o cascalho no Neymar. Muito importante. O vídeo que você lançou essa semana eu achei até um pouco corajoso, vai, porque eu sinto que sempre os caras, quando vão falar do Neymar, tem um pezinho atrás assim, porque é aquela coisa, né? O cara é extremamente protegido e você não, você botou a cara, gostei demais do vídeo, foi muito bom de ver. E novamente, mas assim, você falou com propriedade, tá ligado? Você não simplesmente descascou o maluco, não, teve seus razões e uns argumentos muito bem válidos. Queria chamar pra você, o maluco que não gosta de futebol e veio ouvir aqui a gente falando durante mais de uma hora sobre Champions League, que caso você queira aprender mais sobre futebol, o Eurofute é um ótimo canal, eles fazem vídeos sensacionais, tanto de produção como de roteiro, é muito bom até pra quem não é tão fã, tipo eu mesmo, assim, eu gosto muito de futebol, mas tem muita coisa que eu desconheço, é um ótimo caminho de entrada, uma ótima droga de começo, assim, sabe, pra depois usar umas coisas mais pesadas, mas é isso, brigadão mais uma vez, Yuri, por ter topado participar aqui com a gente, ter achado um espacinho aí na sua agenda. Finalmente acabou a odisseia do monitor, eu vi, né, que você finalmente conseguiu comprar um novo, porque tava foda, quem viu sabe, o cara tava usando a TV, isso faz um mal danado pro olho, menino, você não tem noção. Nossa, nem me lembro, cara. Tava péssimo, mas felizmente acabou dando certo, ele chegou ontem. E assim, eu que agradeço pelo espaço, foi muito bacana, sempre muito bom falar sobre futebol, especialmente assim num programa tão divertido que nem esse. É isso então. Eu fui Thiago, o vulgo James, me acompanhou aqui hoje, um especialista ou especialista de futebol que deu aula, Yuri Dantas, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Valeu. Só para pegar um exemplo, 2019, quando o Tottenham eliminou o Manchester City, o De Bruyne dá 3 assistências no jogo, 3 passes para gols no jogo, e o City foi eliminado. Aí o pilantra, o safado, mal intencionado, pega um jogo desse e vai falar que o De Bruyne pipocou. Queria que ele fizesse o quê? O cara deu 3 passes para gol, deixou 3 vagabundos na cara do gol. Os caras fizeram os gols, e mesmo assim o time dele foi eliminado. Era para ele fazer o quê? Era pra ele puxar um taco de beisebol e sair espancando os jogadores do Tottenham. Porra! Futebol não é assim. Futebol é 11 contra 11. Se o cara dá 3 passes para gol e o time dele perde, vocês querem que ele faça o quê? Porra! O cara vai se matar em campo. Só pode. Não vou falar mais nada não. Quem é que dá o passe pro primeiro gol contra o Real Madrid? 4-0. De Bruyne. Quem é que faz o gol no Bernabéu? De Bruyne. Esse aí é o pipoqueiro? Porra, manda pro Atlético de Madrid, pô. Estamos precisando de um pipoqueiro desse lá.